para a nossa correção, agora com a professora Vanessa. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa correção. Então, aí nós trouxemos 5 questões, 2 interativas. Eu espero que a participação aumente, porque são questões aí que nós discutimos na aula e que realmente vão aí refletir o pensamento que cada um tem sobre a educação, as concepções e os paradigmas, né? Então eu espero que vocês interajam, a gente saber da opinião dos próprios, a gente poder engrandecer aqui nosso debate, tá bom? Então vamos para questão 1. Considerando que a educação é um processo relativo de acordo com cada cultura, pergunta-se: existe uma definição única e universal para o conceito de educação? Comente. Tem alguma contribuição, professora Vanessa? Até o momento, não. Vamos solicitar um pouco mais de contribuições para que o assunto venha a ser contextualizado e que venham surgir as devidas dúvidas. Mesmo que sejam só as questões interativas, que a gente privilegia muito as questões que são de opiniões pessoais, interativas, é importante que vocês enviem a questão 4 e 5 para a gente poder aí trazer para o nosso debate. Então, com certeza não vai ser uma definição única. As diferentes concepções de educação não se encerram em si mesmas, mas decorrem de determinadas visões de homem, de mundo e de sociedade. Então, cada um tem uma visão de sociedade, cada um teve uma vivência própria, então a concepção muda de acordo com essa vivência de cada um. Então, se eu perguntar para a Vanessa o que ela pensa, professora, sobre educação, vai ser diferente, pode ser alguma coisa diferente do que eu penso sobre educação. Você tem alguma opinião sobre educação, com a definição, professora? Bom, como a senhora já falou anteriormente, professora Andréia, o conceito de educação, ele pode ser abordado tanto o conceito geral, a educação, aquelas atividades que aprendemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso ambiente familiar, aquelas que nós nascemos e aprendemos. Já o contexto da educação escolar, ela se dá naquele ambiente formal, como o próprio nome diz, no ambiente escolar, já está estipulado, já está pré-determinado. E o aluno vai aprendendo de acordo com no momento que ele está frequentando o ambiente escolar. Mas há uma relação, tanto entre a educação e a educação escolar. São informações que se casam, que são construídas no decorrer da vida do aluno. Exatamente. E muitas vezes você concorda que muitas vezes os pais confundem essa educação formal com essa educação que é dada no seio familiar, ou seja, esperam que o aluno aprenda certos valores dentro da escola, sendo que esses valores eram para ser dados dentro da família. Por exemplo, citar o exemplo aqui, gente. Os pais enviam as crianças para a escola e esperam que o aluno aprenda a pedir por favor, com licença, desculpa dentro da escola, sendo que esse tipo de educação é para ser dado em casa. Né? Então as pessoas se confundem muito, não concorda, professor? Sim, realmente, porque os pais, de certa forma, transferem a responsabilidade da educação dos seus filhos aos docentes. Só que a educação que é ministrada no ambiente escolar é uma preparação não só para o mercado de trabalho, mas também para a cidadania. Mas é uma responsabilidade conjunta, tanto dos pais quanto da escola, que devem trabalhar juntos para estipular a criação e, no caso, como eu posso também citar, a construção dos valores desses alunos. Muito bem. Então, a gente tem alguma contribuição da questão 1? Surgiu alguma? Até o momento não, professora Andréia. Então vamos para a questão 2. Segundo a teoria do funcionalismo, qual o principal papel da escola? Não temos contribuição da questão 2, né? Não, até o momento não. Então a gente vamos aqui para a resposta que foi trazida. O funcionalismo defende a necessidade da ordem social, que a gente destacou bastante, bem como a reprodução das regras sociais pelos indivíduos, a fim de a sociedade perpetuar-se. Para essa corrente, as necessidades sociais são mais importantes do que a do próprio indivíduo. Ou seja, a função
O que a corrente do funcionalismo defende é reprodução de regras, é você manter a ordem, é você não estimular o conflito, é você perpetuar o que foi definido há décadas atrás, é você reproduzir para que os seus filhos, seus netos, bisnetos reproduzam e mantenham-se a sociedade. Ou seja, para o funcionalismo, a sociedade só vai poder crescer dentro da ordem, dentro da organização que o funcionalismo propõe. Então, não se tem busca de direitos, não se tem conflitos de classes, não se tem lutas por direitos que a gente pretende adquirir. Então, o funcionalismo defende a manter a ordem e perpetuar a questão dos valores. A questão 3, ordene a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, a gente tem os pensadores aqui, defensores aí das concepções sobre educação. E na questão, o M. Durkheim, qual é a ideia dele? As gerações mais velhas exercem ações sobre as gerações mais novas. O Anthony Gramsci, ele diz que todos os homens são providos de intelectualidade, mesmo que eles não acreditem nisso. Quer dizer, todo homem intelectual, né, basta que sejam estimulados a essa intelectualidade. Karl Marx, a educação escolar é o elemento-chave para o progresso social. O John Dewey criou a escola nova, né, após a Primeira Guerra Mundial. E Louis Althusser, a escola vincula a ideologia burguesa à classe trabalhadora. Então, sempre dominando a classe trabalhadora. E a gente solicita novamente que os polos aí enviem as respostas aí da questão 4 e 5. E é importantíssima essa questão interativa para que a gente possa aí ampliar esse debate. Sempre uma aula onde os alunos expõem os seus pontos de vista, né? Porque a função do profuncionário é realmente engrandecer, ampliar os horizontes dos pensamentos dos educadores. Então, é importante que os polos enviem. Questão 4 a gente tem, professora? Temos, mas vamos retomar, professora Andréa. A questão número 2 foi nos enviado, eu acho de extrema importância a gente compartilhar, né, as informações dos nossos alunos. O aluno Marcos, ele cita: a educação é reduzida a um mecanismo adaptativo do homem à sociedade, restringindo-se à mera transmissão dos conhecimentos, fazendo com que a tradição e regras sejam defendidas. É do Polo Nova Mamoré. Já o Polo de Ouro Preto mandou a seguinte resposta: a escola não tem condições de resolver todos os problemas da sociedade, mas tenta resolver questões para a formação dos indivíduos. Esta situação precisa ser melhorada. Pensamos que o atendimento ao aluno tenha uma maior participação dos pais e dos outros setores públicos da sociedade. A assistência social e psicológico. Foi o que nós tínhamos comentado anteriormente. Qual o nome da cursista? Não mandou o nome, né, da aluna, mas é a tutora de Ouro Preto, Elzimar. Elzimar, então a aluna cursista, ela já trouxe para a realidade, né, ela já fez, ela mesclou a realidade com o que a gente aprendeu na aula, e foi muito bem colocado. Quer dizer, a escola não pode resolver todos os problemas sociais, né, e nem deve, porque senão, se ela tentar resolver, ela vai deixar de lado sua principal função, que é você não só transmitir conhecimentos, mas preparar o indivíduo de forma plena. Só que é enviado para a escola problemas em que a escola tenta resolver, né, e às vezes não consegue, mas ela cita a importância da participação dos pais, porque os pais aí, muitas vezes se excluem dessa formação, porque eles acreditam que a escola simplesmente é transmissora de conhecimentos e onde se educa. Então, eu tenho um filho, eu matriculo na escola para que ele receba a educação, esquecendo o seu principal papel, que também é dar formação dentro de casa. Então, se não tiver essa parceria de escola e família, realmente a escola fica sobrecarregada.
Muito bem colocada as duas respostas. E professora Andréia, essa resposta do polo de Ouro Preto é uma discussão que foi contextualizada em sala de aula, entre os alunos. Então foi a contribuição de todos. Muito obrigada. Que bom. Na questão 4, para a concepção funcionalista, a educação escolar seria responsável para resolver todos os problemas da sociedade. Na sua concepção, isso é possível? Será que isso é possível? Aí a gente pede que justifique. Tem alguma contribuição da questão 4? Sim, nós temos do polo de Cerejeiras, da aluna Rosa Helena. Ela diz o seguinte: a escola absorve todas as mazelas da sociedade, que acredita que esta tem o dever de resolver de forma satisfatória. Porém, nem sempre é possível, pois alguns problemas fogem do ambiente escolar, pois envolve questões familiares e, por vezes, até mesmo de saúde pública. Exatamente, né? Então a gente vem aí com a luta de direitos, a inclusão, a própria inclusão, né? Alunos com deficiência, que é uma proposta boa, mas que muitas vezes a escola fica sozinha nessa função. Você recebe alunos com deficiência e cadê a estrutura para poder trabalhar com esses alunos, né? Então o professor fica ali sobrecarregado. Então às vezes alunos que não se alimentam em casa e tem que se alimentar na escola, então a escola tem que absorver também esse problema. Alunos aí com problemas de saúde que a escola tem que fazer encaminhamentos. Então realmente é difícil. O papel do educador hoje ele está se ampliando, mas às vezes a principal função, como disse e repito, está se deixando de lado. Mais alguma? Sim, temos do polo Nova Mamoré, da aluna Wanda. Ela diz o seguinte: não, porque é só papel da escola a educação, é uma formação contínua, o primeiro papel é da família. Muito bem, quer dizer, a gente, muitas vezes algumas pessoas discordam, mas eu digo que o papel da escola é ensinar e o papel da família é educar. Né? E os dois juntos fazem a educação plena. Né? Então, a escola não só transmite conhecimentos, mas ela tem que trabalhar essa formação plena, você ser capaz de se tornar um cidadão crítico, competitivo, que ele possa entrar no mercado de trabalho, mas que ele conheça seus direitos, que ele saiba que caminhos percorrer para adquirir esses direitos. Então esse é o papel da escola. O papel da família é educar para que o professor possa ensinar essa parte, esse lado, né? Então hoje o professor, ele perde muito tempo chamando a atenção, ensinando valores, né? Algumas regras, professora, que era para a família própria ensinar, né? Como se sentar na cadeira, né? Como ficar numa fila. Então realmente fica difícil para o professor sozinho trabalhar essa parte. Na questão 5, na sua opinião, os conflitos surgidos no ambiente escolar são resultado de diferentes concepções que cada membro da equipe possui acerca da educação? Ou é apenas uma questão de ponto de vista? Comente. Será que os conflitos que surgem ali no dia a dia no trabalho, às vezes em determinado momento tem uma greve, algum grupo não vai, outro grupo permanece. Por que isso acontece? Será que cada um tem um ponto de vista diferente sobre educação, sobre direitos? Ou é ponto de vista, é só mera opinião? O que eles dizem? Tem alguma questão? Até o momento não temos uma interação dessa questão, mas surgiu também uma nova resposta da questão número 4, Bora lá. Que é de Ouro Preto, que a turma diz o seguinte: temos que entender que para a resolução de problemas é necessário indivíduos autônomos e criativos. Estes são requisitos para a formação de qualidade. Foi uma resposta contextualizada entre a turma de Ouro Preto. Então, sobre essa questão dos conflitos surgidos no ambiente escolar, então, como eu trabalho em escola, a gente sempre se depara com esse tipo de conflito, não só da parte administrativa, da parte técnico-pedagógica, mas entre os próprios docentes. Até mesmo em relação a uma própria paralisação, né, as pessoas se divergem, as pessoas têm concepções diferentes, porque eu acredito que sejam concepções não só daquela situação específica, mas também da concepção da educação. Qual é a função do educador? Muitos acreditam que eu fiz um concurso, eu sei o quanto esse cargo vai me oferecer de salário, então eu tenho conhecimento, não preciso reivindicar. Outros não, outros acreditam que as pessoas têm direito de lutar
por melhoras no seu setor de trabalho. Então aí se divergem, e esses grupos que se divergem muitas vezes entram num conflito que não é benéfico para a escola e acabam prejudicando a própria relação ali entre o todo. Então, será que o conflito, se ele for bem gerenciado, ele não pode se transformar em algo positivo? Aí vai como reflexão para vocês, né? Pensem a respeito, pergunte ao seu colega por que ele não vai a uma luta pelo sindicato, por que ele fica, por que ele vai, por que daquela opinião. Sempre a gente às vezes ouve a opinião e não pergunta o porquê. Será que é só mesmo questão de não, eu não quero porque não quero, mas o porquê? Aí ele vai dizer a concepção dele e vocês vão verificar que cada um tem um ponto de vista e esse ponto de vista tem a ver com experiências passadas, sejam elas positivas ou negativas. Você já participou de alguma situação, professora, de conflito num ambiente em que virou briga ou também em outra situação que foi benéfico? Sim, professor, o ambiente escolar, como nós trabalhamos até o momento, os pais sempre procuram passar a responsabilidade de educação dos seus filhos aos docentes. Isso não é um papel da escola. A escola trabalha em conjunto com os pais. E essa construção é coletiva. Certo. E também eu estava falando a questão do conflito entre os colegas, né? entre os profissionais. Mas às vezes há o conflito entre pais e professores, pais e equipe técnica. O pai acredita, já chega na escola muitas vezes, eu estou trazendo para a minha realidade, porque eu presencio muito de pai que chega já reivindicando um direito, né, uma ação, uma atitude do professor que não tem nada a ver com a prática. Então, desconhece quais os procedimentos a serem tomados e já reivindicam. Então, os pais parece que muitas vezes veem o educador como inimigo, aquela pessoa que está ali não para ajudar, mas para desfavorecer a educação. E eu pergunto, por que isso está acontecendo no atual momento? Já tivemos tempo em que o professor era mais respeitado, os pais tinham aquela total confiança em deixar seus filhos na escola e o que o professor dizia era atendido, acatado. Hoje em dia você vê muito conflito de pais e professores, conflito de pais e escola, e a gente fica pensando o que nós, enquanto escola, estamos fazendo a respeito para tentar modificar essa realidade. Essa reflexão eu trago para vocês, né, para a gente poder trazer para as próximas aulas, para que não traga nenhum algo que não tenha futuro, né, a gente não consiga melhorar o futuro da nossa atuação enquanto educador. Chegou alguma questão, professora, alguma questão de resposta? Nós temos do Polo Ouro Preto, que diz o seguinte: o projeto político-pedagógico deve conter a concepção adotada pela instituição. Dessa forma, temos um norte para orientação, evitando conflitos de concepções que não correspondem à prática flexível para alcançar bons resultados. Muito bem citado. Ela foi citado o projeto político-pedagógico. Quando a gente constrói o projeto político-pedagógico, entende-se que toda a equipe participou. Então aquelas concepções, né, que foram traçadas ali foram comum a todos. Todos concordaram, a maioria, né, foi de acordo com aquelas concepções. Então seria até incoerente se tivesse conflitos, né, de concepções já que foram traçadas anteriormente. Então é muito importante, ainda sempre lembrando, o projeto político-pedagógico ser construído de forma conjunta, porque dessa forma eu vou evitar muitos conflitos, como foi citado, muito bem colocado aí pela cursista, né? Projeto político-pedagógico, o que foi traçado ali, o que foi desenhado ali, é o que todos acreditam, e se não acreditam tem que passar a defender, porque se estão naquela instituição, vão seguir aquele projeto. Então, eu deixo aqui o meu abraço, já mesmo não tem mais nenhuma... Temos só para enfatizar, professor, o Polo de Ouro Preto, né, disse: este projeto, no caso o projeto político-pedagógico, é flexível, analisando sempre
conforme necessidades da escola. Realmente, é um projeto que é construído de forma coletiva e são levantados atividades, demandas que o ambiente escolar, a sociedade escolar, não só interna, quanto também externa, necessita para a construção do espaço no qual os alunos, os filhos da comunidade em geral, serão terão a responsabilidade, né, de receber essas informações e poder transformá-lo no seu ambiente, na sua rotina escolar e, claro, na sua rotina do ambiente em sociedade. Lembrando, como foi colocado também, se você passar a construir também junto com os pais. Só que os pais não vão estar ali escrevendo, relatando, mas eles vão estar respondendo questionários, eles vão estar respondendo questionamentos que vão futuramente diminuir bastante os conflitos. Se o pai participa da construção de um projeto que define os valores, a missão, né, os objetivos da escola, com certeza os conflitos irão diminuir. Não é fácil elaborar um projeto com a participação de todos. Eu trabalho em escola e eu sei que para reunir pessoas, para traçar objetivos é difícil, trabalhoso, mas a gente consegue. A gente consegue porque a gente precisa. Então, a partir do momento quando todo mundo participa de uma construção, ela se sente responsável pela execução. Eu sempre falo, não é isso, professora Vanessa? Sim, realmente. Nós temos a contribuição do Polo Nova Mamoré, do aluno Marcos, que diz: os conflitos em ambiente escolar são de grande importância para funcionários e alunos, pois expõem as ideias desses grupos diferentes para serem questionadas por todos, proporcionando aprendizagem e interação. Então, realmente, como o aluno Marcos, né, citou na sua resposta, as manifestações, os problemas nos fazem refletir de como a situação está se desenrolando no ambiente escolar. Nos faz sair da monotonia, verificar, nossa, se esse problema está acontecendo, vamos buscar a raiz, vamos tentar resolver essa situação da melhor forma e de forma coletiva, sempre. E nós estamos aqui amadurecendo enquanto educador, sabendo que discussão de ideias, você está estando diferenciado do ponto de vista do seu colega, não quer dizer uma briga, não quer dizer uma discussão, é apenas pontos de vista diferentes. E depois que acaba a reunião, acaba a discussão, todos estão, né, bem, né, todos estão trabalhando de forma harmoniosa. Então, a gente ter esse amadurecimento profissional é importante, saber que conflito existe, conflito é necessário, se resolve, a gente continua em harmonia. Então, a gente tem mais alguma, professora? Até o momento, não. Então, aqui eu deixo o meu abraço, deixo aqui um obrigado pela participação, os polos que participaram, né? A aula foi muito boa, a gente teve um retorno muito bom, né? Professora Vanessa? Muito obrigada pelas contribuições, enviem mais, né? As contribuições de vocês irão nos auxiliar nas aulas, a levantar as ideias principais, e é de extrema importância para que nós venhamos verificar a absorção do conteúdo que é ministrado em cada uma de nossas aulas. Muito obrigada. Até a próxima aula.